legal, tá? Bem, gente, então bom dia. Hoje é dia 4 de abril, Embriologia Geral. Estamos falando para a turma 23D, é uma turma em teoria da nutrição, não é isso? E vamos continuar o assunto que eu já comecei de manhã, que é falar sobre os hormônios e o ciclo feminino. Hoje nós vamos fazer uma introdução a esse processo. Então, mais cedo eu comecei mostrando para vocês sobre as estruturas dos ovários, as gônadas femininas. E agora eu gostaria de mostrar para vocês os modelos que representam essa parte da matéria. Então vamos dar uma olhada. Começar assim. A gente tem aqui um ovário, tá? Ele encaixa aqui e se fecha. Eu não vou nem fechar, tá bom? Deixar assim. O que a gente vê nesse ovário? Ele é claro na parte de fora, na verdade até mais claro do que isso. Ele tem uma série de protuberâncias, que são os folículos maiores que estão em crescimento, ou o corpo lúteo, ou o corpo albicans, que eu já expliquei mais cedo. Aqui você tem a parte cortical, em rosa. A parte medular está aqui dentro, em vermelho, onde estão os principais vasos. Aqui você ligaria no ligamento ovárico, lembra disso? Que vai ligar o ovário ao útero. Então o útero estaria mais ou menos aqui. O que é que você tem? Uma série de folículos em estágios diferentes de desenvolvimento. Alguns menores, que são os folículos primordiais, alguns um pouco maiores, que são os primários, uns grandes, que são, por exemplo, esse aqui, que é o folículo secundário, um bem maior de todos, que é um folículo terciário. O corpo lúteo está aqui e o corpo albicans, aquela cicatriz da morte do corpo lúteo, está indicada aqui. Bem, está pequeno, né? Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou fechar aqui o ovário para mostrar para vocês esses modelos maiores. Então, aqui eu teria, ele seria arredondado assim, né? Então, você teria aqui o folículo primordial, que é aquela coleção de folículos de reserva que você tem. Do lado de fora, células foliculares achatadas, pavimentosas, uma camada só, e lá dentro, um ovócito parado, ovócito 1, né? Parado em dictiótero. Então, esses são os de reserva. Logo a seguir, você tem alguns um pouco maiores, olha. São os folículos primários, aqueles que foram ativados. São células foliculares cúbicas, também chamadas da granulosa, não é isso que eu expliquei de manhã? Várias camadas, uma zona pelúcida presente, aqui em vermelho, e lá dentro o ovócito, que não está mais em dictiótero. Esse aqui está na meiose 1. Por que eu sei que ele está na meiose 1? Porque eu não tenho nenhum polócito aqui. Esse mesmo folículo primário, quando ele vai ficando mais velho, mais desenvolvido, ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Então, o ovócito está aqui. Eu sei que é o ovócito 2, por quê? Porque eu já tenho um polócito aqui, o polócito 1. Do lado de fora, as várias camadas de células foliculares. E essas células verdinhas aqui, verde claro e verde escuro, são as células da teca que estão começando a se formar, tá? Então elas se formam num folículo mais desenvolvido. Esse folículo está em meiose 2, em prófase 2 ou prometáfase 2. Ele ainda não alcançou a metáfase. O folículo em metáfase 2 é só o folículo maduro, tudo bem? Deixo ele aqui e vou agora pegar um folículo secundário. É bem maior, com a mesma estrutura que você viu no folículo primário, mas com diferenças. Então, do lado de fora, olha, verde escuro, células da teca externa, função delas proteção. Aqui, verde claro, células da teca interna, função produção de hormônios. Mais para dentro, aqui de azul, uma membrana basal, para separar a parte de fora da parte de dentro. Lá dentro, células amarelas, ó, células foliculares ou da granulosa. O polócito 1 está aqui, tá vendo? A membrana, a zona pelúcida está aqui, ó. E esse aqui é um ovócito 2 em
prófase 2 ou prometáfase 2, tá? O que é que você vê de diferença clara aqui? A presença de várias cavidades cheias de água. Essas cavidades são os antros foliculares, tá? Essa água está vindo de filtragem do plasma sanguíneo do conjuntivo onde ele está. A zona cortical é um conjuntivo. Bem, por último, a gente tem esse folículo aqui, ó. O que é que você tem? Como é que chama esse folículo? É o folículo maior de todos, normalmente você tem um só, tá? É o folículo terciário, chamado também de folículo de Graafi ou folículo maduro. Do lado de fora, teca externa, verde escuro, teca interna, verde claro, membrana basal azul, células da granulosa ou foliculares amarelo. Esse pendãozinho aqui, ó, que eu mostrei para vocês mais cedo, é o cúmulo zoóforos. Pendurado nele você tem a corona radiata, essas células aqui foliculares especiais, zona pelúcida. Aqui você vai ter o polóstomo, ou seja, esse aqui já saiu da meiose 1 e está na meiose 2. Em que fase que esse está? Em metáfase 2. Então, o gameta feminino é o ovócito 2 em metáfase 2. É isso aqui que vai ser liberado durante a ovocitação. Está em corte, né? Eu estou vendo só metade. Se eu pegar agora esse modelo, o que eu tenho nesse modelo? O modelo da ovulação. Como é que é isso aqui? Ovocitação, que é o nome correto, né? Vai sair lá para fora. Deixa eu pôr uma outra metade aqui, ó, só para fazer de conta, tá vendo? Então, vai sair para fora essa estrutura, que é a corona radiata, zona pelúcida, com o polóstomo 1, e aqui o ovócito 2 parado em metáfase 2. É isso que vai ser liberado, captado pelas fímbrias, passa pelo infundíbulo, cai lá na ampola e lá vai ser fecundado ou não. Então esse é o gameta feminino. O que sobrou para trás? Essa estrutura aqui, essa bola. Então você tem as tecas externa e interna aqui, com a membrana basal, e as células foliculares aqui, ó. Esse líquido, que é o líquido do antro, que agora a gente viu aqui, que é um antro único, tá vendo? É um só no folículo de Graafi, ou folículo maduro. Esse líquido vai extravasar, vai ser liberado. Então isso aqui, ó, poderia ser uma protuberância igual essa aqui, ó, na superfície do ovário, tá vendo? Então, isso vai ser liberado e vai ficar para trás essa estrutura. Essa estrutura, ao perder a água, ela perde pressão e ela vai dar uma murchada. Vai ficar assim, ó. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, cortada ao meio. Olha ela aqui. Então, mesma estrutura. Teca externa, teca interna, membrana basal, células foliculares, e o líquido do antro vai sair todo. Daqui a pouco, essas células que estão aqui, a verde clara, que são as células da teca interna, elas vão invadir essa estrutura toda aqui, não vai ter mais líquido, e aí vai formar o que eu chamo corpo lúteo, que é aquela glândula, ou corpo amarelo, aquela glândula provisória que vai durar até o final do ciclo, ou seja, até o 25º dia mais ou menos, se não houver fecundação, e se houver fecundação, até o final do terceiro trimestre, vai durar durante 3 meses, produzindo principalmente progesterona, que é o hormônio da gravidez, mas parte desse hormônio vai ser transformado em estrógeno. Então esses hormônios vão manter a gravidez que vai estar estabelecida ali. Após o terceiro mês, ou se não houver fecundação, lá pelo 25º dia, essa estrutura morre e vai se transformar nessa estrutura esbranquiçada aqui, ó. Tá vendo? Essa estrutura esbranquiçada é uma cicatriz rica em colágeno, por isso ela é branquinha. A gente chama essa cicatriz de corpo albicans, ou corpo branco. Esse seria o corpo amarelo, e esse é o corpo branco, tá? Então, o corpo amarelo, o corpo lúteo, vira o corpo albicans, o corpo branco, quando não tem fecundação, ou tendo fecundação durante o final do primeiro trimestre de gravidez. No seu ovário você vai ter um monte dessas estruturas, porque elas são de colágeno, então elas vão levar um tempo para serem reabsorvidas, alguns meses pelo menos. Tudo bem, tranquilo? Então, essa é a estrutura do ovário que eu mostrei mais cedo.
Alguém tem dúvida nisso? Precisava mostrar os modelos. Bem, tranquilo? Vamos falar agora então. Eu quero, antes de seguir falar sobre o ciclo feminino, que é coisa até rápida hoje, eu queria falar com você sobre aquele gráfico que está ali. Esse gráfico que está aqui no meio do quadro é um gráfico que é o fechamento daquela parte de gametogênese da aula passada. Tá? O que eu tenho nesse gráfico? Vamos lá. Posso mostrar? Está tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá então. O que você tem nesse gráfico? Um eixo do X e o eixo do Y. O do Y está dividido em dois, está vendo? Ó, uma parte aqui em cima e uma parte aqui embaixo. O X está aqui embaixo. Ó. O X já dá para a gente observar que são as fases de uma meiose, não é? G1, S e G2, a intéfase. P1, PM1, M1, A1 e T1. Prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Meiose 1. Depois, I, que está aqui, ó, intercinese, aquela preparação para a segunda divisão. P2, PM2, M2, A2, T2. Meiose 2. Prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E aqui F para indicar a formação de células filhas. Tudo bem? X. O Y está dividido em dois. A parte de baixo, está vendo? Ploidia. Só relembrando, o que é ploidia? Ploidia é um conceito genético, é um nome que se dá ao conjunto de cromossomos. Em cada célula minha, do meu corpo, a gente chama célula somática, não é isso? Nessas células somáticas, eu tenho 46 cromossomos. Ou eu poderia dizer que eu tenho dois conjuntos de cromossomos, 23 e 23. 23 que vieram do espermatozoide que me formou, e 23 que estavam no ovócito 2 que me formou. Concorda comigo? Então, cada 23 desses é um conjunto, é uma ploidia. A gente costuma chamar isso de N. Tá? N porque é um número específico, para cada espécie. Então, olha lá, ó. Então, você pode ter um conjunto ou dois conjuntos. Aqui é 2N, ó. 2N. Aqui ficou embolado? Deixa eu arrumar aqui, ó. 2N. Então, no eixo do Y, eu tenho a ploidia. Vamos dar uma olhada como ela se modifica ao longo do ciclo. A célula que entra, lembra que é a espermatogônia, que depois vai virar o espermatócito 1, ou a ovogônia, que depois vai virar o ovócito 1, a célula que entra, ela é 2N. Aí ela passa pela intéfase, na intéfase ocorre duplicação semiconservativa do DNA. Isso não afeta a ploidia. Por quê? Porque antes eu tinha 23 cromossomos assim. Na verdade 46, desculpa, né? Tinha 46 cromossomos assim. Aí, com a duplicação, na fase S, eu passei a ter 46 assim. Como é que eu digo isso aqui? 46 cromossomos. Pronto, para a espécie humana. E aqui? 46 cromossomos também, concorda? Só que agora duplicados. Mas, um cromossomo não sendo duplicado simples, é um cromossomo. Um cromossomo duplicado também é um cromossomo, tá vendo? Então, em relação à ploidia, não alterou a ploidia. Por isso, eu continuo aqui com 2N, dois conjuntos, 46 cromossomos duplicados. Passou... prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, tá vendo? Eu continuei para indicar o início da telófase 1. O que acontece na telófase 1? Separação de cromossomos homólogos, lembra disso? Formam duas células separadas, cada uma com 23 cromossomos. Então o que eu fiz? Eu tinha 46 e agora eu tenho um representante de cada par, caiu para 23. Portanto, de 2N eu passei para N. Quando eu chego na intercinese, eu vou ter aqui, ó, duas células N, concorda? Por isso caiu a metade. Aí o que acontece? Segunda divisão. Prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Eu não mudo a ploidia. No final das contas, eu formo o quê?
4 células N, cada uma com 23 cromossomos. Como isso é possível? Isso é possível porque eu separo só as cromátides. Então, eu separo aqui, uma cromátide vai para uma célula, a outra vai para outra, e aí o que a gente tem? Se eu tenho um cromossomo agora com uma cromátide só, continuo tendo um cromossomo. Como eu separei uma parte para uma célula e outra para outra, eu consigo de 2 chegar a 4, mantendo o número de cromossomos, tá? Porque cromossomo é assim ou com 2 cromátides, tudo bem? Então, a ploidia mantida no final. Tranquilo? Bem, ploidia matamos. Vamos agora conversar sobre a variação da concentração do DNA. Ela é um pouquinho mais complicada, tá vendo? Mas não é muito não. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Vou apagar aqui, tá? Para a gente não fazer muita confusão. Pronto. Vocês, no momento que vocês quiserem, vocês podem gravar a aula se quiserem, apesar de eu estar gravando. Podem fotografar no momento que vocês quiserem. Podem filmar sem problema nenhum. Não precisa pedir permissão para isso não, tá? Ok? Bem, então, como é que a gente faz? Para a gente entender essa concentração de DNA, eu estabeleci o seguinte, que uma concentração de DNA é igual a uma ploidia. Ou seja, se eu tenho 23 cromossomos, eu tenho não duplicados, tá? Então, 23 cromossomos não duplicados, eu tenho uma concentração de DNA. Eu tenho 23 moléculas de DNA não duplicadas. E é assim que a gente começa, tá vendo? Então, na fase G1, eu tenho 2 concentrações de DNA. Por quê? Eu tenho 23 cromossomos mais 23 cromossomos dentro da célula. 23 do espermatozoide e 23 do ovócito 2, concorda comigo? Então, cada célula somática minha, cada célula do corpo tem 2 conjuntos, 2 concentrações, 2x. Aí, logo na fase S, o que eu tive? Duplicação semiconservativa. Então, eu tinha 23 assim, e eu passei a ter 23 assim, ó, duplicados. Esse A é igual a B, são exatamente iguais. Tá vendo? Então eu dupliquei. Então nada mais justo que de 2x eu vá para 4x. Concorda comigo? Porque eu dupliquei. Aí passa G2, prófase 1, prometáfase 1, anáfase 1, anáfase 1, e aí entra na telófase. O que acontece na telófase? Na telófase, você separou cromossomos homólogos, está escrito aqui, ó. Então você tinha o quê? Você tinha 23 desses, e 23, concorda? Você tinha 46, 2 conjuntos de 23. Você manda 23 para uma célula, e manda 23 para outra. Se no começo eram 46, e 46 equivalia a 4x, se eu divido ao meio, eu vou para 2x aqui e 2x aqui, não é verdade? Foi exatamente isso, ó. Voltamos para 2x aqui, ó. Tá? 2 células, então 2 células aqui, está escrito ali, ó, 2 células, tá? Então é a concentração de DNA em cada célula. É, a concentração em cada célula. Você reparou? Agora o que eu tenho? Eu tenho, não tem mais 46, eu tenho 23, mas eles estão duplos, tá? Aí o que aconteceu? Passou a segunda divisão toda, quando chegou na telófase 2, uma separação de cromátides irmãs. Aconteceu isso aqui, né? Ou seja, isso aqui foi para uma célula e esse aqui para outra célula. Então eu dividi de novo ao meio. Resultado, se eu tinha 2x e dividi ao meio, eu passei para x. Eu fiquei 4 células x. Concordam? Eram 2, eu vou dividir ao meio cada uma, de 2 eu vou para 4x. Então formam-se 4 células filhas, vamos supor 4 espermatozoides X, que vão se encontrar com ovócitos 2 X.
Então, x mais x, 2x, que é exatamente onde a gente começou aqui, ó, 2x. Tá certo? Tudo bem? É simples, né? Mas esse gráfico ele é super importante, porque ele faz um resumão daquela parte toda que a gente aprendeu na aula passada. Tá? Agora, vamos fazer um exercício de imaginativo aqui. Vamos extrapolar isso aí. Se fosse uma mitose, onde eu estaria? Na mitose. Eu não teria essa parte aqui, concorda? Eu não teria essa parte aqui. Né? O que acontece na mitose? Então, na mitose, eu poderia eliminar, olha se vocês concordam comigo. Eu vou eliminar aqui e vou pegar só essa parte aqui, ó. Olha, daqui para lá. Sim. Tá? Isso talvez fosse um gráfico da mitose. Concorda comigo? Ó? O que é que eu tenho? A haploidia mantida. Concorda? Eu começo com uma célula 2N e vou terminar com uma célula 2N. Tá? Então, eu começo com uma célula 2N e vou gerar duas células 2N. Pronto, mantive a haploidia. O que acontece com a quantidade de DNA? Para dar certo, né? Faltou a gente teria um pico, ela aumenta, a quantidade de DNA vai se elevar, vai sair de 2, vai para 4, concorda? Depois ela desce de novo para 2, né? Então você vem de 4, ó, então imagina, vou colocar o 2x aqui. Aí o que aconteceu? Lá na intérfase, na fase S, ela de 2 foi para 4. 4 ela continua. Subiu. Então ela é 4x aqui, ó. Subiu. Aí quando chegar aqui, ela cai de novo para 2x. Tá vendo? Ela vai cair de novo para 2x. Viu como eu usei praticamente o mesmo gráfico fazendo alteração mínima e já passei de meiose para mitose? Tá? Por quê? Porque na mitose eu mantenho a haploidia. Tá vendo? Eu mantenho a haploidia. Eu duplico o DNA para depois dividir, separando as cromátides irmãs. Olha, separação de cromátides irmãs entre as células filhas. Viram só? Mais simples, né? Por isso, esse é um dos motivos que eles falam. Se você olhar o processo em si, muita gente fala que é muito parecido a meiose 2 com a mitose, porque tem separação de cromátides irmãs. Certo? Tudo bem? Tranquilo isso aí? Vou apagar, hein? Posso? Deixa eu tirar uma foto. Pode tirar. Não precisa pedir permissão não, só tirar, tá, Bia? Fica à vontade. Ok? Bem, vamos seguir mais um pouco? Podemos? Viram agora que eu tenho aqui, ó, no outro lado do quadro, aqui no cantinho do quadro, um outro título, ciclo feminino, tá? Vamos conversar sobre o ciclo feminino? Eu preciso apresentar e conversar com você sobre esse ciclo. Preciso que vocês entendam o ciclo, para que, para frente, a gente possa falar sobre as alterações hormonais do ciclo feminino e que vocês consigam ligar as alterações hormonais com as diferentes fases do ciclo. Tudo bem? Tranquilo? Posso seguir de um para outro assim, direto? Alguém sobrou com uma dúvida daquela primeira parte? Tá tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o ciclo. Toda vez que eu falo ciclo, é um processo que começa, termina e se reinicia automaticamente, concorda? Pensa no ciclo de Krebs. O que acontece? Ciclo de Krebs, a gente não tem convencionado o início. Eu poderia explicar o ciclo de Krebs para você de qualquer etapa. Ah, mas o ciclo não começa com aquela história de você chegar com um composto de 3 carbonos que se liga a um composto preexistente, etc.
é explicado daquele jeito. Mas se eu quisesse, eu poderia explicá-lo tocando ele em qualquer momento, tanto faz. Porque o composto ele vai se refazer, lembra daquilo? Bem, o composto inicial se refaz. Então o ciclo ele vai sempre acontecer, termina e começa a rodar de novo. Agora, o ciclo feminino, diferente de qualquer ciclo, é convencionado um início para ele. O primeiro dia do ciclo feminino é o dia da menstruação. Então você menstruou, começa a contar o seu ciclo. Na próxima menstruação, começa o próximo ciclo. Por que a gente faz isso? Por que eu não pego o ciclo pelo seu dia fértil? Que seria muito mais importante que a menstruação, vamos considerar assim, não é? Porque você você saber qual é o seu dia fértil é difícil. Muitas vezes você está no seu dia fértil hoje e nem sabe que está. Concorda comigo? Então convencionou-se ter um evento, um acontecimento que fosse muito marcante e escolheu-se como o mais marcante de todos, que todo mundo tem, é a menstruação. Concorda comigo? Bem, então do dia 1, olha lá, ó, do dia 1 ao dia 5, você tem a fase menstrual, que é chamada também de fase de fluxo. Então ela dura em torno de 5 dias. Tá? O que acontece nessa fase? Vamos relembrar uma coisa, aqui na embriologia é assim, tá? Uma aula depende da outra. Por isso que não é um bom negócio você faltar. Ah, eu faltei numa aula. O que você deve fazer? Assiste o vídeo dessa aula antes de você vir para a aula seguinte. Aí você ficou em dia, tá? Então você não perde nada, certo? Mas se você chegar sem assistir, as coisas que eu falo numa aula dependem da coisa que aconteceu na aula passada e você pode se embananar. Bem, então vamos lá. Na aula passada eu mostrei, a gente já tinha conversado sobre isso, e na aula passada eu trouxe um modelo sobre as diferentes camadas do útero, lembra? Epimétrio, perimétrio do lado de fora, depois você vai ter o miométrio, que é o músculo, e para dentro você vai ter o endométrio. A parte mais próxima do miométrio é o extrato basal. 2/3 de cima são extrato funcional, que ficam em contato com o epitélio do endométrio, lembra disso? Quando você vem do miométrio para o endométrio, o extrato basal dele, os vasos estão retos, perpendiculares em relação ao útero, né? O útero estaria assim, o vaso está vindo para cá, para dentro. Aí o que acontece? Quando chega naquela transição entre extrato basal e extrato funcional, os vasos ficam fazendo uma espiral. A gente chama esses vasos de vasos espiralados. Então ele vem retinho até o extrato funcional, entra até o extrato basal, entra no extrato funcional e fica enovelado. Aí ele sobe, vai até lá no limite, lá no epitélio, para irrigar aquela região inclusive, e depois desce através de capilares e vem para vasos que vão ficar espiralados também e que vão sair do extrato funcional e entrar no extrato basal. Então a circulação de sangue é assim. Esses vasos que ficam espiralados, eles têm uma característica única no organismo. Eles respondem aos níveis de progesterona. Quando você chega no final do ciclo, acabei de falar isso, o que acontece? Lá pelo dia 25, morre o corpo lúteo. Morre o corpo lúteo, cai o nível de progesterona, concorda comigo? Esses vasos, quando não estão em contato com o nível adequado de progesterona, quando eles estão em contato com pouca progesterona, sabe o que eles fazem? Se contraem, se fecham. E ao se fecharem, o sangue não sobe para o extrato funcional. E mais ainda, muito sangue e também não sai. Fica sangue, não entra e sangue não sai. Então o sangue fica parado no extrato funcional. Então quando cai o nível de progesterona, acontece isso aqui, ó. A gente diz, o termo que a gente usa para sangue parado é estase, tá? Lembra, é fácil de guardar. Estático não é parado? Estase é parado, sangue parado. Quando o sangue fica parado, atrapalha a circulação sanguínea.
Como é que eu chamo a falta de circulação sanguínea? Isquemia. Já viu o cara ter uma isquemia cerebral? É quando falta a circulação de sangue numa parte do cérebro. Pode, por exemplo, um vaso ter fechado, ter sido obstruído, e a frente dele não vai receber sangue e aquela parte morre, então é uma isquemia. Ou o vaso pode arrebentar, sai um monte de sangue e atrapalha o fluxo para frente, é uma isquemia também. Então isquemia é uma falta de circulação. Então, morreu o corpo lúteo, vamos lá, ó. O corpo lúteo morreu. Quando o corpo lúteo morre, é porque não teve fecundação. Aí o nível de progesterona cai. Ao cair o nível de progesterona, o sangue ficou parado. Deu estase, que atrapalhou a circulação sanguínea, isquemia, e diminuiu os níveis de oxigênio. Como é que eu chamo isso? Hipóxia. Hipóxia. Tá? Isso vai fazer o quê? Com que o extrato funcional entre em necrose. E ao entrar em necrose o extrato funcional vem a menstruação. Entenderam como é que funciona? Então, ó, os vasos, esses espiralados que irrigam o extrato funcional, respondem aos níveis de oxigênio. Quando você cai o nível do oxigênio, responde aos níveis de progesterona. Quando morre o corpo lúteo, diminui o nível de progesterona. Ele se fecha, se contrai, tem uma vasoconstrição. O sangue não circula mais, dá estase, sangue parado, dá falta de circulação, isquemia, dá baixa no nível de oxigênio, hipóxia. Isso mata o tecido do extrato funcional. É o que a gente chama de menstruação. Então, você vai perder aquele tecido do extrato funcional, vai sair pedacinhos de tecido, pedacinhos do seu útero, juntamente com o sangue que ficou preso ali. Então, é o que acontece na fase de fluxo, tá? Tudo bem com essa parte? Vou apagar aqui. Bem, isso dura em média 5 dias. Aí, logo em seguida, do dia 5 ao dia 14, olha aqui, tem uma fase que se chama fase proliferativa. Já falei dela algumas vezes, né? O que acontece na fase proliferativa? As células do extrato basal sofrem mitose e vão recompor o extrato funcional. Por isso, fase proliferativa. Essa fase proliferativa também é chamada de fase folicular. Por quê? Porque nessa fase acontece o desenvolvimento final dos folículos. Essa fase tem um outro nome. Além de folicular e proliferativa, ela é chamada também de fase estrogênica. Por quê? Porque o principal hormônio produzido pelos folículos, a gente vai aprender na aula que vem, é o estrógeno. Bem, mas você não tem progesterona nessa fase? Tem. Parte do estrógeno é transformado pelos folículos em progesterona. Mas os níveis de progesterona são menores nessa fase. Tranquilo? Tá? Então, do dia 5 ao dia 14 é a fase proliferativa. O que acontece no dia 14? A sua ovocitação, que as pessoas chamam popularmente de ovulação. Então é liberado o seu gameta, que vai ser capturado lá pelas fímbrias, passar pelo infundíbulo, cair na ampola para ser fecundado ou não. E esse processo dura 24 horas. Tá? Se não ocorrer, ele morre. E como ele morre, alguns dias depois morre também o corpo lúteo. Bem, depois do 14º dia até o final do ciclo, entra uma última fase. Se chama fase secretória, vou explicar daqui a pouco. Fase luteínica. Por quê? Porque tem corpo lúteo, tudo bem? Lembra? Ovocitou, ovulou, sobrou o corpo lúteo para trás.
O corpo lúteo, falei isso hoje também, o principal hormônio dele é a progesterona. Então, fase progestacional. Progestacional tranquilo, não é isso? Por causa da progesterona. Opa, nessa fase não tem estrógeno? Tem, mas o estrógeno é produzido progesterona e parte da progesterona é transformada em estrógeno. Tranquilo? Luteínica, por quê? Porque eu tenho corpo lúteo. E por que se chama fase secretória? Bem, vamos dar uma olhada nas glândulas. Então você imagina, você tem o miométrio aqui o epimétrio, perimétrio. Aí vem, ó, o extrato basal. Então vou pôr assim, ó, B, extrato basal. BE, tá? Extrato basal do endométrio, tá? Aí vem extrato funcional, tá aqui, pouco tá grande, mais ou menos aqui. Extrato funcional, tá? Extrato funcional do endométrio. E aqui você teria o epitélio, tá certo? Tá aqui em cima. Bem, aqui, ó, você tem umas glândulas que são tubulosas, simples, assim, ó. Elas vêm aqui e liberam o conteúdo dela aqui, ó, dentro do útero, tá? São as glândulas do endométrio. Elas são tubulosas, simples. Quando você vai entrando na fase secretória, olha o que aconteceu com ela. Ela começou a aumentar a sua parte interna, o seu ducto, ficou cada vez maior, tá? Se você olhar na última semana, ela está maior ainda, foi aumentando o seu tamanho. Por quê? Por causa do acúmulo de produtos de secreção. Elas começam a trabalhar bastante. E esse produto de secreção faz o quê? Cai aqui, ó. Cai dentro do útero. Ele é principalmente carboidrato. Esse carboidrato deixa o útero preparado para receber o bebê. Mais ainda, esse carboidrato começa a cair aqui, ó. Vai vazando para cá também, no extrato funcional do endométrio. E ao vir o carboidrato, nada fica sozinho dentro do tecido, lembram disso? São dos princípios básicos que a gente tem que ter sempre na mente. Então, junto com esse carboidrato, dessa secreção, vem água. Daqui a pouco essa água vai se acumulando e dá aquela condição que a gente chama de edema. Edema é um inchaço, não é isso? Então, o que acontece? As paredes do útero ficam fofinhas, inchadinhas, e praticamente aquela luz interna, aquela luz, né, de dentro do útero, ela desaparece. Como as paredes se aproximam, se acredita que facilita o processo de implantação, de entrada do bebê, do embrião em formação, né, para dentro do útero, no extrato funcional, para que ele possa se desenvolver. Tudo bem, tranquilo? Tá? Então, por isso se chama fase secretória. Tranquilo com o nome? Tá? Bem, quanto tempo leva isso? 28 dias. Só 28 dias dura o ciclo feminino. Bem, isso é o ciclo médio. Certamente, se eu perguntar para uma das meninas aqui, alguém vai me dizer: o meu ciclo, GR, não é de 28. Meu ciclo é de 30. Meu ciclo é de 26. Está vendo? Ciclos podem variar. O ciclo médio é o ciclo de uma população. Então, se eu examinar várias meninas sobre a duração do ciclo delas, eu vou ver que na média tem 28 dias. Então, a gente trata esse número médio sempre. Mas o ciclo de uma menina se diferencia do ciclo da outra. E como isso funciona? A fase final do ciclo, ela é constante. Ela dura sempre 14 dias. Olha lá, 14 para 28, 14. Ou seja, a ovulação dessa pessoa com média de 28 dias se dá no 14º dia. E o dia fértil é entre o 14º e o 15º. A pessoa com ciclo de 30, como é que funciona? 30, fase final fixa. 30 menos 14, 16. Então o dia fértil dela entre o 16º e o 17º. A pessoa com 26 menos 14, 12.
Então o dia fértil é ovocita no 12º e vai ter o dia fértil entre o 12º e o 13º. Simples assim, tranquilo. Agora, já viram falar do tal do aplicativo? Aplicativo para celular? Gente, aquilo é uma maravilha. Você vai numa loja de aplicativos, lá você tem várias possibilidades, várias grátis, todas muito de excelente qualidade. O que você faz? Você baixa esse aplicativo do seu ciclo e ele vai te ajudar a entender e a controlar o seu ciclo melhor. Você vai falar assim: ah, mas para que eu preciso disso? Vamos lá. Uma das coisas que ele faz, ele é capaz de te dar previsões. Como assim? Vamos supor que de hoje, dia 4 de abril. Vamos supor que no dia 20 de abril é um feriado lá na sua cidade. Tá? É um feriado lá na sua cidade. Vai ter um festão lá. Tá? Vai ter um festão. O que vai acontecer? Se você tiver menstruada, vai te atrapalhar. Se você tiver com TPM, vai te atrapalhar. Concorda comigo? Com o aplicativo, ele vai te dizer nesse dia a previsão que você vai estar. Se você vai estar com TPM, se você vai estar menstruada, tá? E isso você pode olhar nos meses sucessivos. Isso é excelente para um planejamento. Ah, vamos supor, em maio eu vou lá para a casa da minha mãe. Pronto. Vou lá no aniversário, vou lá no dia das mães. Pronto, vou lá no dia das mães passar com a minha mãe. Meu namorado é de lá, vou encontrar com ele. Mas se eu tiver menstruada, vai me atrapalhar. Se eu tiver em TPM, não vou querer nem olhar para a cara dele. Então você pode se planejar. Planejar, Gerry, o que você quer dizer com isso? Você pode evitar. Ou seja, você pode ter TPM quando quiser e se quiser. Você pode menstruar quando quiser e se quiser. Imagina uma atleta que está disputando os Jogos Olímpicos. Imagina que exatamente no dia dos Jogos Olímpicos é o dia da menstruação dela. Pode isso? Claro que não. Atrapalha o rendimento dela. Como é que ela resolve isso? Existem várias formas, mas a mais simples de todas é você emendar as cartelas de pílulas. Você toma umas pílulas anticoncepcionais. O que você faz? Ah, lá em maio, dia das mães, eu não quero estar menstruada e não quero também estar em TPM. Você vai emendar as cartelas até lá. Tá? Ah, mas isso tem algum problema? Claro que não. Isso afeta o meu organismo? Prejudica alguma coisa? Claro que não. Ah, Gerry, mas por que a gente não ouve isso? Porque as pessoas têm muita desinformação a respeito desse assunto. É seguro? É. Funciona? Funciona. Como é que você faz? Você está tomando sua cartela de pílula. Você terminou, ao invés de dar aquela parada, você emenda a próxima. Toma a próxima. Quando você fizer isso, meu conselho é tomar pelo menos 3. Por quê? Quando você toma 2 e faz a parada, o seu fluxo vem maior e a TPM também. Quando você faz o contrário, você toma pelo menos 3, o seu fluxo diminui e a TPM também. Então você pode emendar. Emendar quantas? Quantas você quiser. Por quanto tempo você quiser. Tá? Ah, mas isso não vai me deixar doida? Claro que não. Você pode até ficar doida, mas não vai ser por isso. Tá? Então você pode tomar sem nenhum problema. Aí dá um planejamento, tá vendo? Você pode se planejar. Tá? Aí eu achei tão legal que eu quero parar, vou tomar agora direto. Pode. Ah, mas as minhas pílulas, eu tenho aquelas pílulas diferentes na minha cartela. São placebo normalmente. O que é o placebo? A pílula sem princípio ativo. Você salta aquelas pílulas e já emenda a próxima cartela. Bem, Gerry, mas não preciso tomar o placebo? Não. Placebo, para que serve então? É para você não esquecer. Pílula é uma maravilha. Eu estava contando na aula anterior, pessoal. Imagina que a gente voltasse no tempo agora. Estamos na década de 50. Os anticoncepcionais já existiam, mas não eram difundidos. No Brasil não tinha. Vou pegar, por exemplo, você. Quantos anos você tem? 20. Com 20 anos, na década de 50, muito provavelmente, você já teria uns 3, 4 filhos.
ou mais. Tá? Então o que acontece? Imagina você com 3, vocês aí, tá? Então o que? Vocês estão variando aí de 18 para cima, não é isso? 18 anos para cima, tá? Então o que acontece? Você naquela época era super comum a pessoa casar com 12, 13, 14 anos, já estava casada. Aí casou, aí já viram filhos, não tinha planejamento familiar, não tinha anticoncepcionais. E aí o que acontece? Com 12, 13, 14 anos, você estava no colégio, ou às vezes não tinha nem entrado no colégio. Como é que você ia fazer o colégio tendo 2, 3 filhos? Como é que você ia fazer faculdade tendo 2, 3, 4, 5, 6 filhos? Não tinha jeito. Basta olhar as avós de vocês, elas não tiveram vários filhos. Não é? Era normal, isso era o padrão. E isso, obviamente, afetava muito. Então, essa maravilha que a gente tem hoje, né, que faz muita diferença e que para a sociedade é magnífico, a gente ter as salas cheias de meninas, provavelmente na década de 50 isso não acontecia. Claro que tem outros motivos envolvidos também, o machismo, as leis que tinham as dificuldades, etc., né? Era muito mais difícil para vocês meninas terem acesso a esse tipo de coisa. Mas claro que a gravidez, o casamento muito cedo, tudo isso influenciava. Quando vieram as pílulas, aí se tornaram populares aí a partir da década de 70, as coisas mudaram. Então aí deu possibilidade para que as meninas pudessem ter os mesmos direitos que nós homens, de estarem numa sala de aula, de aprenderem, de fazer um curso superior, tá? É só você ver. Mas na década de 50 não tinha mulheres engenheiras, médicas, nutricionistas? Claro que tinha, mas isso era mais uma raridade do que uma coisa comum. Então a pílula fez essa diferença. E ao longo do tempo, nos anos mais recentes, na última década, a gente descobriu detalhes. À medida que a gente começou a criar pílulas melhores, os cientistas foram descobrindo detalhes interessantes. Por exemplo, essa história que você pode emendar a pílula. Você pode emendar. Você pode ter a sua menstruação se quiser ter e quando quiser ter. Você pode ter TPM, eu tomo pílula, mas a TPM me incomoda demais. São dias que eu não consigo nem ir na faculdade. Bem, tem que acabar com isso. Poxa, eu tenho ovário policístico, me atrapalha demais. Acaba com isso. Eu tenho endometriose, terrível, acaba com isso. Toma, emenda as cartelas. Eu preciso conversar com o médico? Claro, é sempre bom conversar com o médico, mas se o médico estiver bem informado, ele vai te dizer que isso é seguro, que você pode fazer. Então é muito bacana esse tipo de coisa. Claro, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Claro que vocês vão descobrir que não existe só esse tipo de alternativa hoje. Existem alternativas que são tão ou mais interessantes que as pílulas, e tão ou mais seguras, ou muito mais seguras inclusive que a pílula. Algumas mais caras. Por exemplo, o DIU, que é o DIU hormonal, funciona como uma pílula, mas colocada lá dentro do seu útero. Funciona durante 5 anos. E se você quiser ter um bebê, nesse intervalo é só tirar o DIU e pronto, está resolvido. A sua fecundidade volta no ciclo seguinte. Existe um DIU, que é um DIU de cobre, que é colocado de graça pelo sistema de saúde. É grátis, é só você ir no postinho, agendar, coloca para você. Então, é coisa super bacana que você tem hoje. Mas existe uma outra coisa que muita gente não conhece, e que existem vários, a gente vai falar sobre isso nas aulas depois. Na aula quando a gente for falar sobre controle com métodos contraceptivos. Mas eu já queria adiantar uma coisa maravilhosa que existe aí, que são as injeções. O grande problema da pílula é você se esquecer de tomar, não é? Esse é o grande problema. Como é que você deve fazer? Põe no seu celular, para ele despertar todo dia na hora de tomar. E é assim, despertou, não tem aquela, vou só acabar o que eu estou fazendo e depois eu vou tomar. Não, tem que levantar e tomar, senão você esquece. Tá? O grande problema da pílula é o esquecimento. E a pílula não pode ser esquecida porque você fica desprotegida, e aí não adiantou nada. Tá? Bem, qual que é a relação da pílula com a trombose? o que acontece?
Como efeito colateral, a gente vai falar bastante sobre isso. Um dos efeitos colaterais dos componentes da pílula, do estrógeno especificamente, é ter essa possibilidade de aumentar a chance de trombose para pessoas que têm tendência. Sabe o grande problema que nós temos hoje? É o exagero com algumas coisas. A mídia social exagera as coisas, a internet exagera certas coisas. Você tem chance de ter trombose tomando pílula? Depende. Você tem casos na família? Você já teve trombose? Então você tem chance. Essa chance é um caso em 200 mil, ou seja, é muito pequena a chance. Mas aí uma menina lá no Mato Grosso tomou uma pílula X e teve trombose. Aí ela coloca na internet, outro espalha, daqui a pouco tem gente largando de tomar pílula, porque a pílula da trombose. Não dá. Tem uma chance, se você tiver casos, uma propensão a isso. Mesmo assim, é 1 em 200 mil. Gente, 1 em 200 mil é uma chance mínima. Claro que você tem que cuidar. O que acontece no caso dessa menina? Vamos supor que você tem uma mãe que teve trombose, você mesmo já teve trombose. O que acontece? Você pode tomar pílula? Claro que pode. Existem pílulas que não dão problema, que são pílulas que a gente chama progestínicas, que eles chamam popularmente de mini pílulas. O mais famosa dela é uma pílula que se chama Cerazete. Já ouviu falar? Cerazete é boa e é barata. O que acontece com Cerazete? E é segura. Ela só tem progesterona, então ela não causa trombose. E as pessoas não sabem disso. Tá vendo? Aí deixa de tomar, há uma gravidez indesejada. Quantos anos você tem? 20. Imagina você ficar grávida agora. Bem, estava conversando na aula mais cedo, eu conversei com a menina, depois ela mostrou até a foto do bebezinho dela. Ela tem uma criança, uma menininha, saúde. Ela estava me contando depois da aula as dificuldades que ela passa. Não é fácil, tá? Ela teve, essa pessoa, essa aluna da nutrição, ela teve que trancar 2 períodos quando a menina estava menorzinha. E ainda assim, a menininha que deve ter lá seus 2, 3 aninhos e ainda exige cuidados. Então, criança é ótimo, é uma maravilha.